Boa tarde, meu nome é Alisson Gomes da Silva e eu sou petiano do PET Geografia da Universidade Federal de Goiás. O meu trabalho é a evolução dos casos e mortes pela Covid-19 na região metropolitana de Goiânia de junho a outubro de 2020. Tenho como orientador o professor Dr. Ronan Eustáquio Borges. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus. Ela surgiu no final de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. E em poucos meses ela se espalhou por todo o mundo por meio das redes de fluxo de pessoas e deixou um rastro de infectados e mortes. No estado de Goiás, o primeiro caso e o primeiro óbito foram registrados no mês de março de 2020. E segundo projeções populacionais do Instituto Mauro Borges, IMB, do ano de 2020, o estado de Goiás possui uma população de 7.113.540 habitantes, sendo desses habitantes 2.651.478 residentes da região metropolitana de Goiânia, a RMG. E o meu objetivo nesse trabalho é analisar a evolução dos casos e mortes pela Covid-19 nos municípios da RMG entre os meses de junho e outubro. Falando sobre a metodologia usada, eu fazia um levantamento de dados, né? Eu buscava esses dados na secretaria, do site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, e esses dados eles eram disponibilizados diariamente, e todos os dias, então, eu entrava no site, baixava uma planilha que eles disponibilizavam e selecionava os dados que eu queria, que era os casos confirmados e os óbitos confirmados. E assim, eu ia sistematizando esses dados em uma planilha do LibreOffice Calc e, ao mesmo tempo, né, eu fiz o levantamento bibliográfico, as referências que eu usei aqui no trabalho, e, posteriormente, ao fim dessa sistematização dos dados, eu elaborei algumas tabelas e gráficos que me ajudou ali a fazer a interpretação desses dados e chegar nos meus resultados finais. E ao fim da elaboração, né, ao fim da elaboração dessas tabelas e gráficos, né, aí veio a escrita do artigo. Os meus resultados de discussões, né, a Covid-19, se espalhou pelo mundo por meio do transporte aéreo. E, segundo Rodrigues, no Brasil, ao observar o fluxo aéreo e a quantidade de casos, fica nítido que o transporte aéreo é o maior difusor do vírus pelo país. Por isso que os primeiros casos sempre acontecem nas grandes cidades, com grande circulação de pessoas. E depois disso, o vírus vai se difundindo para os demais modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, aquaviário, enfim. E a elevada vulnerabilidade social, ela aumenta os riscos de contaminação, né? Aqui eu trouxe o gráfico 1 e o gráfico 2 presentes no artigo. O primeiro é a evolução dos casos confirmados da Covid-19 na RMG, e o segundo é a evolução dos óbitos pela Covid-19 na RMG. Nota-se que de junho a outubro, a RMG apresentou um pico de contaminação durante o mês de setembro, tendo mais de 30 mil casos confirmados. E em relação aos óbitos, nesse mesmo período, o pico da RMG foi em agosto, sendo registrados 716 óbitos. Isso acontece por conta do que eu falei anteriormente, né? Que inicialmente os casos estão concentrados na região metropolitana, que no caso é a capital, e as cidades que estão em volta, né? E posteriormente esses casos vão se difundindo para as outras regiões do estado. Por isso que esse gráfico chega no topo e depois ele começa a ter essa queda. Aqui, é interessante a gente notar que as cidades com maior densidade demográfica são as cidades que apresentam a maior quantidade de casos, como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Goiânia, que é a cidade com maior densidade demográfica, ela apresentou mais de 60 mil casos. Aparecida vem logo em seguida, com mais de 36 mil casos, e, por último, Senador Canedo, que já é uma cidade menor, mas, por ser uma cidade próxima a Goiânia, já possui uma densidade demográfica mais elevada, tinha registrado mais de 5 mil casos. Aqui nessa tabela. É interessante a gente notar, eu grifei esses municípios aí, para a gente observar que
Os municípios, né, como eu falei, com maior densidade demográfica, são os que possuem a maior quantidade de óbitos. Em relação de casos confirmados, em relação aos óbitos, a gente percebe que os municípios com maior população na faixa etária acima de 60 anos, que é a faixa etária considerada grupo de risco, são os municípios que registram mais óbitos. E observa nessa tabela, observando essa tabela, a gente percebe aí que a região metropolitana como um todo, ela foi responsável por 47,13% do total de casos do estado de Goiás. E observando somente a região metropolitana, a Aparecida de Goiânia ela foi responsável por mais de 30% dos casos do estado, Goiânia foi responsável por mais de 53% dos casos, e, por último, Trindade com mais de 2, quase 3% dos casos. Por que eu coloquei Trindade aqui e não Senador Canedo? Por conta da tabela 2, que é em relação aos óbitos. Aqui a gente percebe que Trindade, olhando essa coluna de total de habitantes acima de 60 anos, Trindade é o terceiro município com a maior quantidade de habitantes com essa faixa etária, acima de 60 anos. E por isso, ela representa aí também quase 6% da quantidade de óbitos registrados na região metropolitana nesse período de junho a outubro. Enquanto Goiânia, né, a capital, a maior cidade com maior população e maior quantidade de habitantes acima de 60 anos, ela foi responsável por mais de 62% dos óbitos registrados, né, nesse período. Então, né, os municípios citados, eles apresentam uma diferença entre o percentual de casos confirmados e o percentual de óbitos. Goiânia, ela recebe pacientes, por exemplo, Goiânia, né, ela recebe pacientes de todos os estados. E vários desses pacientes acabam indo a óbito. E nesses casos, os óbitos são registrados de acordo com a cidade em que a pessoa faleceu, e não de acordo com o município de residência. E então, isso acaba dando um elevado a mais na quantidade de óbitos registrados na cidade de Goiânia. Trinidade possui a terceira maior população considerada grupo de risco, e por isso é uma das cidades com maior quantidade de pessoas, com a quantidade de óbitos registrados. Já indo para as considerações finais, a gente chegou à conclusão que existem alguns fatores que proporcionam a propagação do vírus, né? Que é a proximidade das cidades com Goiânia, a densidade demográfica elevada da região e os fluxos das pessoas entre as cidades e a capital. E densidade demográfica ela está diretamente relacionada com a quantidade de casos confirmados, assim como a presença de hospitais especializados no tratamento da Covid influencia diretamente na quantidade de óbitos registrados. Enfim, essas são as referências que eu utilizei para a produção deste trabalho, e eu gostaria de agradecer primeiramente ao PET pela oportunidade de ter desenvolvido esse trabalho aí sendo membro do grupo, ao Ecopet, a organização do Ecopet, por estar me proporcionando a oportunidade de apresentação deste trabalho, e a vocês que estão aí do outro lado da tela, ouvindo e entendendo um pouco como funciona a evolução dos casos aqui na região metropolitana de Goiânia. Enfim, um abraço e tchau.